Quase não abri esse corpo. Se eu não abrisse, ela teria enterrado os dois. Era uma madrugada abafada de quarta-feira. O corpo chegou limpo. E eu não falo sem sujeira. Eu falo limpo demais. Sem odor, sem secreção, sem suor. Como se tivesse sido lavado com um cuidado específico. E não por alguém treinado. O nome no relatório era Jonas, 5 anos. Morte no sono, disseram. A mãe relatou que ele tinha jantado arroz com frango, vomitou no travesseiro e apagou. Tentaram reanimar, levaram para a UPA, mas não reagiu. A médica que atendeu não achou nada grave. Pulmão limpo, coração batia bem até parar. Chegou com um laudo pronto para arquivar como falência súbita. Nenhum histórico de convulsão, alergia, obstrução. Só que tinha uma coisa errada que ninguém viu. Ele parecia recém-tirado de um banho técnico. O lençol onde ele foi encontrado não veio. A roupa não veio. O vômito, segundo a mãe, foi jogado fora para não traumatizar ninguém. Eu pensei em liberar. Eu já vi dezenas de casos parecidos. Só que alguma coisa me puxou de volta. Talvez o jeito que o corpo foi deixado, a ausência total de agressão ou reação, era como se ele tivesse desligado. Decidi abrir. Primeiro ponto. A boca. A mucosa não mostrava desgaste, nem marcas de mordida. A garganta estava lisa. O esôfago estreito demais. Como se ele não usasse aquela via como uma criança normal. Não tinha sinal de refluxo, nem engasgo, nem defesa. Só ausência. Quando abri o estômago, veio o primeiro calafrio. A comida estava inteira demais. Não triturada, não parcialmente mastigada, inteira. Arroz em blocos, pedaços de frango pressionados como se tivessem sido empurrados com força. E junto à comida, no fundo, um fio. Cirúrgico. Pensei que fosse algo acidental, mas quando puxei com a pinça veio mais linha. E no fim da linha, uma pequena gaze dobrada, encharcada, mas intacta. A partir dali, eu já não estava mais sozinho com aquele corpo. Tinha alguém escondido dentro dele. Continuei. O intestino médio parecia ter pontos, costuras internas, alinhadas, sem cicatriz externa. Era impossível. Quem fez aquilo sabia esconder. Ali dentro, entre os tecidos, encontrei um papel dobrado várias vezes. Já com o coração acelerado, abri. Era uma folha de caderno com letra infantil. Um desenho mal feito de 2 crianças deitadas lado a lado. E escrito, torto: "Eu comi sem mastigar como você pediu. Agora dorme comigo também." Chamei a perícia externa. Não podia ser coincidência. Aquilo ali era simbólico demais para ser acidente e técnico demais para ser descuido. O que a gente começou a descobrir depois foi o tipo de coisa que não dá para explicar num laudo. Jonas não tinha registro escolar. Nunca passou por pediatra nos últimos 2 anos. Não tinha cartão de vacinação nem acompanhamento básico. A mãe, segundo os registros da unidade de saúde do bairro, alegava que educava em casa. Morava com um menino sozinha, numa casa simples no bairro Parque Piauí. Nenhum vizinho tinha muito contato. Ela saía pouco. Fazia compras tarde da noite, pagava tudo em dinheiro. No interrogatório informal, quando questionada sobre o papel dentro da criança, ela só disse uma frase: era dele. O que a gente descobriu depois disso foi pior. Essa mulher já havia passado por um parto anterior, em 2016, mas nunca registrou o nascimento da criança. O hospital só tinha o prontuário da internação sem notificação de óbito. A enfermeira da época relatou que ela deu entrada em trabalho de parto avançado e saiu antes da manhã seguinte. Levou o bebê. Disse que ia direto para casa. Nunca mais apareceu. A hipótese da perícia foi a mais seca que eu já ouvi. Ela costurou partes simbólicas do primeiro filho dentro do segundo. Um ritual íntimo, doente, silencioso. Jonas não mastigava porque, desde pequeno, aprendeu que aquilo era dele. Que era para engolir, guardar, manter dentro. E ela fez ele prometer. Com a letra dele, com o papel dele, com o corpo dele. A mulher nunca foi julgada.
A equipe médica classificou como risco extremo a própria vida e a vida de terceiros. Foi internada numa clínica de acompanhamento intensivo. Está lá até hoje. Ninguém mais visitou. Ninguém quis saber. E eu também quase deixei passar. Se eu tivesse liberado aquele corpo sem abrir, ela teria enterrado os dois, como se fossem um só. E talvez seja isso que mais me persegue. Não o bilhete, não a comida, não os fios, mas o silêncio, porque o corpo parecia em paz. E tem coisa que a gente não devia chamar de paz. Tem coisa que é só obediência demais. Se o corpo falasse, teria gritado. Mas o corpo só contou o que podia, que mastigar dói. E que tem gente que ensina isso antes dos dentes nascerem. Se esse relato te prendeu até aqui, é porque você também sabe que tem histórias que não deviam ser esquecidas. Então deixa seu like para ajudar esse caso a alcançar mais gente e se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo por aí. O silêncio conta muito, mas aqui a gente escuta. Eu fui chamada só por precaução. O corpo já tinha sido reconhecido, liberado e o velório estava até marcado. Mulher, 40 anos, morte natural confirmada no hospital. Parada cardiorrespiratória. Estava tudo dentro do esperado. Só que, como ela tinha caído no banheiro durante o mal súbito e batido o rosto, o perito preferiu que eu desse uma olhada, só para registrar se a fratura era compatível com a queda. Nada mais. Quando abriram o saco na bancada e afastaram o lençol do rosto, me chamou a atenção o sorriso. Sim, o rosto da vítima tinha sido preparado. A tanatopraxia tinha feito um bom trabalho. Talvez até demais. A expressão dela parecia leve, quase serena, como se tivesse aceitado a própria morte. E aquilo para mim já era estranho, porque traumas faciais não costumam deixar o rosto assim. Mas o que me fez parar de verdade foi o dente. Ela tinha um alinhamento perfeito. Dentição superior muito bem cuidada, estética refinada, típica de paciente particular. E ali, no lado esquerdo, entre o segundo pré-molar e o primeiro molar, eu vi um implante. Não era qualquer implante. Era um que eu mesma tinha feito. Aquela curvatura leve, o ângulo de encaixe, a microcorreção na cerâmica, era meu trabalho. Mas eu não tinha feito aquilo naquela mulher. A paciente que recebeu aquele implante era outra, Larissa, 34 anos, desaparecida há cerca de 4 meses. Eu demorei para processar, fui até o prontuário do IML. Peguei a ficha da mulher, nome, endereço, contato do marido. Tudo estava documentado e tudo batia com a vítima já identificada. Renata, esposa do homem que assinou a liberação. Mas os dentes diziam outra coisa. Pedi radiografia da mandíbula. Solicitei que não mexessem em nada até eu ter certeza. Na chapa panorâmica, o que eu vi foi um truque. A parte superior do rosto tinha sido reconstruída. Tecidos colados com adesivo, suturas mal alinhadas e uma leve marca de malha compressora ainda visível na parte interna da bochecha. Alguém tinha remodelado aquele rosto. E não foi por estética, foi para enganar. A reconstrução tinha o objetivo de cobrir outra face. Usaram uma técnica simples, mas eficaz, para colar tecidos de outra mulher por cima da real. E eu entendi na hora. Aquela ali era Larissa, a desaparecida, mas com um rosto que não era dela. A arcada dentária não mentia. O implante era meu. O mais difícil foi explicar por que aquilo não era só um erro de documentação. Porque tínhamos papéis, tinha o laudo do hospital, tinha o marido dizendo que era a esposa, tinha até fotografia do RG, mas não tinha os dentes certos. E, para mim, era ali que a verdade morava. O diretor do IML pediu cautela. Pode ser coincidência, disseram. Talvez você tenha atendido a mulher antes e não lembrou.
Mas eu lembrava. Lembrava bem demais. Larissa era uma paciente difícil. Tinha medo de anestesia. Tremia quando encostava a broca. Fazia 1000 perguntas. Aquela prótese foi colocada numa sessão que demorou quase 4 horas. E no final, ela chorou de nervoso. Eu mesma entreguei o certificado de garantia do implante, com o meu carimbo. Ela desapareceu poucas semanas depois. E agora, meses depois, alguém tentava enterrar esse sorriso num rosto que não era dela. Quando a radiografia confirmou o encaixe do implante e as proporções da mandíbula, não havia mais dúvida. Era Larissa. Mas o rosto tinha sido moldado com outro tecido. E aí veio o segundo choque. A pele usada na reconstrução era de outra mulher. Havia sinais de costura e aderência manual. O queixo, a parte superior da bochecha, a raiz do nariz, tudo foi colado com técnica grosseira, mas suficiente para passar em velório rápido. O rosto que estava sendo velado não era real. Era como uma máscara fina, feita com pedaços compatíveis, posicionada de forma a lembrar outra pessoa. O exame revelou ainda que a mulher que cedeu o rosto, até então não identificada, tinha sinais de procedimento estético recente: preenchimento labial, fios de sustentação e micropigmentação nos olhos. Era alguém jovem, provavelmente com traços parecidos com a esposa desaparecida do homem que reconheceu o corpo. Ou seja, 2 mulheres foram usadas para construir uma só. E tudo para que ele pudesse enterrar uma história. Depois disso, o caso foi desdobrado. A perícia geral foi acionada. O marido, que havia feito o reconhecimento, foi interrogado e entrou em contradição várias vezes. Descobriram que ele já havia solicitado documentos para desbloquear uma herança em nome da esposa desaparecida, alegando que ela tinha sumido por problemas emocionais e que agora finalmente tinha sido encontrada sem vida. Mas o corpo que ele tentava enterrar não era da mulher que ele descreveu, era da mulher que ele sumiu. E o rosto era de alguém que ele nunca sequer mencionou. Naquela noite, eu fiquei muito tempo sozinha na sala de odontologia. Não tinha mais nada para fazer ali, mas fiquei. Eu olhava para aquele sorriso, sorriso quieto, sorriso encaixado com perfeição. E pensava, foi só porque eu conhecia aquele dente que ela voltou. O queixo era dela, o dente era dela, o rosto não era de ninguém. E foi por um implante mal ajustado que ela voltou para casa. Estava no fim do plantão quando chamaram a gente. Interiorzão. Sítio afastado, uns 40 minutos da cidade, chão batido, mato alto dos 2 lados. O tipo de lugar que você já chega sabendo que ninguém vai falar muito. Na central só disseram, masculino, 27 anos. Encontrado enforcado no quintal de casa. Fomos em 2, eu e o auxiliar. Chegando lá, já vi o cenário de longe. Família reunida perto da varanda, um dos policiais conversando baixo com o pai. O corpo ainda pendurado numa árvore fina, dessas meio tortas, com galho arqueado para o lado do galinheiro. A corda dava 2 voltas no pescoço e mais uma no galho. Corpo ainda vestido, camiseta branca, bermuda escura, pé descalço. Enquanto os policiais tiravam as fotos e liberavam o recolhimento, eu só observava. Tem coisa que não precisa de perícia para te deixar inquieto. O vento passava pelo quintal, os galhos mexiam, menos o da corda. Aquilo me ficou na cabeça. Mas beleza, cena isolada, tudo protocolado. Pegamos o corpo, eu pela parte de cima, o auxiliar pelos pés. Só que na hora que a gente deita ele na maca, leve demais. Não no peso, no jeito. Um corpo sem vida pesa diferente. Ele não se ajuda. Cai, desaba. Esse aí parecia acompanhar o movimento. Braço que cede certinho. Cabeça que encaixa sem bater. Tronco que não balança nem para o lado. Tudo num encaixe que só acontece quando a pessoa ainda tenta parecer leve.
mas ele já estava sem sinais. Olho vítreo, frio, boca entreaberta. Eu não disse nada. Nem era meu papel. Fiz o que tinha que fazer. Ensacamos, selamos, colocamos atrás. E aí começa o trajeto. Normalmente esse trecho leva uns 50 minutos. Com chuva passa de 1 hora. Naquele dia, o tempo estava nublado, mas seco. Pegamos a estrada de cascalho devagar, como sempre. Carregando alguém, você sente o peso no carro. E eu já carreguei de tudo. Corpo podre, inchado, aberto, queimado. Mas sempre quieto. Na segunda curva mais fechada, escutei um barulho. Baixo, tipo pano arrastando metal. Achei que podia ser o saco. Às vezes não prende direito na parte interna do compartimento e a gravidade vai empurrando nas curvas. Na terceira curva, o mesmo som, mas mais longo. Parecia o corpo se ajeitando, como se escorregasse para o lado certo, corrigindo a posição. Só que não dava. Estava embalado, selado, imóvel. E mesmo assim, na curva seguinte, veio a dúvida. Eu estava ouvindo isso mesmo. Ou queria ouvir. Parei no primeiro posto com o pátio vazio. Saí do carro, fui até a traseira. Olhei rápido para os lados, abri a tampa e puxei a bandeja de contenção só para conferir. O saco preto estava ali, com o lacre. Só que na lateral, bem onde os braços estavam encostados, tinha um rasgo. 4 centímetros, mais ou menos. Não era corte de faca. Era tipo uma pressão de dentro para fora. Pensei na trava. Podia ter enroscado na hora de selar. Mas a dobra da lona têxtil estava empurrada. Como se algo tivesse empurrado, com força suficiente para quase rasgar. Fechei de novo. Fiz o resto do caminho em silêncio. Na chegada, os técnicos já esperavam. Entreguei os documentos. Avisei do detalhe do rasgo. O auxiliar perguntou se podia já tirar para o exame. Disse que sim. Fiquei por ali. Quando abriram o saco, tudo parecia normal. Corpo sem outros ferimentos visíveis. O mesmo rosto da cena. O mesmo corte no pescoço feito pela corda. Mas eu comentei. Esse aí se mexeu na viagem. Todo mundo riu. Um riso de canto de boca, de quem ouve coisa assim o tempo todo. Só que o auxiliar parou. Ficou encarando o pescoço. Me chamou com a mão. Não fui até a mesa. Fiquei onde estava. Mas ele falou alto. Aqui tem 2 marcas. Silêncio. O laço principal, aquele da corda, era visível. Pressão larga, cruzando a traqueia. Mas acima dele tinha uma outra marca, mais fina, quase sumindo. Parecia feita por coisa plástica, como aquelas braçadeiras de nylon que policial usa para conter braço de suspeito. O clima mudou, do riso para o sério. Chamaram a legista de plantão. Examinaram o pescoço com calma. Reviraram o histórico, as primeiras fotos, a posição do corpo na cena. E aí começou a sequência de contradição. A marca fina estava ali antes da corda. Isso era certo. E o laudo preliminar não citava ela. Nem os policiais tinham reparado. Mas o corpo tinha deixado claro, durante o caminho. Foi nesse momento que a perita pediu as imagens da cena original. Repararam que a corda que estava no pescoço do rapaz fazia uma volta dupla, mas só uma delas mostrava compressão real. A outra era de enfeite. A árvore tinha galhos baixos. Dava para alguém subir fácil e armar a cena. Ainda mais com a corda solta, meio improvisada. A posição do corpo pendurado também não batia. Ele estava com os joelhos meio flexionados, como se tivessem baixado ele depois. Nem sinal de tentativa real de levantar o corpo, como normalmente acontece quando alguém se debate. Mas tudo isso só veio porque alguém insistiu no detalhe do caminho. Porque eu falei que o corpo se mexeu. Porque eu fui teimoso com o barulho. Porque aquele peso estava errado. No laudo final, a conclusão mudou tudo. O rapaz não tirou a própria vida. Ele foi imobilizado com uma braçadeira plástica, aquelas de prender pulso, asfixiado com aquilo. E depois, alguém preparou a cena para parecer outra coisa.
Tinha sinal leve de marca nos punhos, mas era discreto demais. Como ele usava pulseira, passou batido. As marcas no pescoço de cima, mais finas, só apareceram de verdade com a reidratação na mesa. O pior é que quase ninguém teria olhado duas vezes. Era um caso limpo, família em choque, ambiente rural, nada fora do lugar. Só que o corpo quis ir contra o papel que deram para ele. E fez isso na estrada. Foi ali dentro do carro que eu entendi que tem coisa que não precisa gritar. Só arranhar o suficiente para alguém ouvir. Na semana seguinte, a investigação deu sequência. E o nome de um homem apareceu. Um conhecido da vítima, ligado a empréstimos em dinheiro, extorsão, boatos de vídeos de chantagem. Nada confirmado oficialmente. Mas o que ficou no papel não é o que mais me marcou. O que ficou foi aquele segundo em que eu pisei no freio na curva da estrada e o barulho veio de novo. Aquela freada besta em que o saco plástico arranhou a estrutura metálica como se alguém tivesse empurrando de leve. E aquela parte do rasgo era para ser insignificante. Mas, se a gente não tivesse aberto ali, talvez não tivesse aparecido de novo. Não fui eu que descobri nada. Não sou técnico, não examino. Eu só levo. Mas com o tempo, a gente aprende a sentir o que é um corpo normal. Tem morto que fica quieto. Tem corpo que é só corpo. Mas esse aí parecia querer sair do próprio saco. Às vezes não é peso no braço. É no ouvido. É no meio do caminho. E por isso eu lembro. Lembro mais dele do que dos que vieram sem cabeça, dos que vieram carbonizados, dos que vieram inchados ou sem nome, porque esse estava inteiro, mas não estava entregue. Teve gente que achou exagero, que achou que eu estava inventando coisa por causa do horário ou do cansaço. Mas eu sei o que ouvi, e não foi barulho de carro, foi o som de quem não queria ser deitado ainda. A perícia confirmou. A investigação seguiu, mas o que fez aquele corpo não sumir num papel assinado como tragédia pessoal foi o incômodo, foi o pequeno rasgo, foi o som nas curvas, foi um silêncio desajeitado demais para ser só silêncio. E isso eu nunca esqueci. Tem corpo que pesa na mão, tem corpo que pesa no ouvido. Esse aí te pesou no caminho. A primeira vez que pisei naquela casa, tive que olhar duas vezes para ter certeza de que era mesmo o lugar. A cena estava perfeita, não no sentido de organizada, perfeita no sentido de montada. Como se alguém tivesse seguido um manual de como apresentar um ambiente limpo, calmo, sem interferência. Uma sala com cortina alinhada, almofada no lugar certo, uma xícara no braço da poltrona. No chão, uma área de carpete e, ao lado, o que restava da marca onde o corpo tinha sido encontrado, caída entre a parede e uma cadeira de encosto largo. Não tinha nada visivelmente errado. Nada. E isso para mim já era um problema. Quando você trabalha com cena de crime, aprende rápido que casa limpa demais não significa ausência de caos. Muitas vezes significa que ele foi escondido. A mulher, segundo o laudo inicial, teria sofrido uma reação grave a medicamentos controlados. Uma mistura que provocou uma parada cardíaca súbita. Era o que constava no primeiro relatório, mas os exames de sangue estavam incompletos. A causa exata ainda não tinha sido confirmada. O promotor, por algum motivo que não veio detalhado no chamado, pediu uma nova verificação da cena. Eu fui destacado para essa etapa. Era uma casa térrea em um condomínio fechado, região central de Brasília. Tudo dentro da normalidade para um casal sem filhos. Nada de indícios de arrombamento, nenhum vizinho ouviu gritos, ninguém viu nada. Mas o que me chamou a atenção foi o chão. Mais precisamente, a poeira no chão. Ali no canto da parede, próximo ao rodapé, havia uma camada fina de pó branco.
provavelmente vinda de uma pequena reforma ou apenas poeira acumulada por falta de uso da sala. Só que entre essa poeira havia algo que me fez parar. Um círculo de aproximadamente 3 centímetros, meio borrado, como se alguém tivesse encostado um objeto ali e depois retirado ou passado um pano. A questão era, a mancha estava por cima da poeira, não embaixo, por cima. E isso reverte a lógica. Se a poeira estava ali antes, o borrão deveria ter ficado coberto. Mas ele estava limpo, visível, tinha sido feito depois que a poeira já estava assentada. Eu me abaixei, tirei uma foto com lente macro, luz lateral. Depois, usei um reagente químico próprio para identificar vestígios de substâncias orgânicas. O borrão revelou um tom pálido de vermelho diluído. Marcas de algo líquido, escorrido, que alguém tentou limpar com pano úmido e não secou direito depois. E isso derrubava a história da morte repentina, porque indicava interferência posterior à suposta morte súbita. Continuei a varredura por mais tempo. A casa estava limpa demais, mas havia pequenos erros na coerência da limpeza. Um canto de rodapé sem poeira, mas o rodapé acima intacto. Um interruptor limpo, mas com a parede em volta ligeiramente empoeirada. Coisas que só quem treina o olho para reparar percebe. Solicitei com urgência o bloqueio da liberação do corpo. Pedi revisão completa do laudo e especifiquei: buscassem por sinais de compressão cervical, hemorragia interna localizada, qualquer sinal de obstrução respiratória que pudesse ser interpretada como acidental. Mas não era. 2 dias depois, o legista me ligou. A revisão mostrou micro-rupturas em capilares na lateral do pescoço. Hemorragia compatível com pressão contínua. Não era queda, não era intoxicação, era obstrução com algo macio. Provavelmente uma toalha ou pano espesso. Aquilo mudou tudo, porque a cena estava tão certinha que ninguém cogitou que ela pudesse ter sido manipulada. O próprio marido da vítima relatou ter saído para trabalhar antes das 5 horas da manhã, deixado a esposa dormindo e sido chamado horas depois por vizinhos, quando ela foi encontrada desacordada. A casa não tinha sinais de entrada forçada, nem câmera, nem alarme. Mas agora, a dúvida era: se a cena foi montada, onde estavam os rastros de quem encenou aquilo? Voltei à casa, dessa vez com autorização para vasculhar todos os cômodos. Comecei pelo banheiro. Nada. Depois, área de serviço. Tudo no lugar. Mas quando cheguei no cesto de roupas sujas, senti que tinha algo fora da sequência. Em meio a camisetas e meias emboladas, havia uma toalha de rosto, dobrada de forma estranha, como se tivesse sido pressionada por algo. Peguei com pinça, fotografei, embalei, e foi ali que apareceu a única falha no roteiro de quem tentou esconder tudo. A toalha ainda estava úmida. 2 dias depois da suposta morte, a toalha não devia mais reter umidade nenhuma. A umidade na toalha não fazia sentido. Mesmo dentro do cesto de roupas, mesmo dobrada, mesmo que tivesse sido usada no banho, 2 dias inteiros já tinham passado desde o momento da morte até minha chegada para a segunda perícia. E ela ainda estava levemente úmida. Enviei para o laboratório com 2 pedidos: análise de DNA e identificação de substâncias residuais, principalmente hemoglobina e epitélio. O laudo voltou em menos de 48 horas. Na parte central da toalha, a presença de hemoglobina humana, não em grande quantidade, mas o suficiente para indicar contato com região com sangramento. Ao redor, partículas de pele, e nelas 2 perfis genéticos, um da vítima, o outro do marido. Foi como virar uma chave. O homem alegava ter saído de casa às 5 horas, como fazia sempre, e não ter retornado em nenhum momento antes de ser avisado por telefone da suposta reação da esposa. Mas o telefone dele, naquele dia, estava sem geolocalização. A Polícia Civil solicitou as imagens de câmeras dos condomínios vizinhos,
Em uma delas, às 6h23, um homem com as mesmas roupas descritas pelo marido aparece voltando a pé pela rua lateral do quarteirão, a menos de 200 metros da entrada dos fundos da casa. Ou seja, ele não apenas estava nas imediações, como também teve tempo de entrar, reorganizar o ambiente, colocar o corpo de volta na sala e limpar cuidadosamente tudo, menos aquela pequena mancha no canto por cima da poeira. E esquecer a toalha no cesto. Quando a polícia bateu à porta dele para fazer novas perguntas, ele desmoronou rápido. Não confessou com todas as palavras, mas também não sustentou mais a própria versão. Disse que discutiram na noite anterior, que ela tinha exagerado nos remédios e não respirava direito quando ele saiu. Que foi tudo um acidente, mas que ficou com medo e que só queria que parecesse menos grave do que foi. A perícia reclassificou a morte. A liberação do corpo foi cancelada e a história passou a tramitar como crime qualificado. Mas o que me prende nesse caso, até hoje, não foi o desfecho. Foi o detalhe, o erro que ninguém viu. Nem a equipe que atendeu primeiro, nem o legista que fez o laudo inicial, nem a funerária que preparou o corpo. Ninguém reparou no borrão. Ninguém se abaixou para olhar o chão. E eu fico pensando em quantas outras cenas foram bem montadas o suficiente para passar. Quantos corpos foram enterrados com a verdade toda arrumada, mas fora de lugar. Essa mulher quase foi uma dessas estatísticas. Quase. Porque alguém limpou demais. E limpou por cima da poeira. Tem gente que aprende a tirar a vida sem deixar marca no corpo, mas ainda tropeça na poeira. E é ali, bem ali, que a verdade respira baixinho, até alguém parar de olhar só o centro da cena e perceber o que ficou no canto. Eu já identifiquei gente que sobrou só o que coube numa sacola. Já consegui montar nome com 3 falanges inteiras. Mas dessa vez foi um dedo. Só um. E ele não chegou com o corpo. Esse caso apareceu numa manhã qualquer. Corpo carbonizado, interior de carro, zona rural entre Itapecerica e Embu. Aquela estrada que a gente já sabe o que costuma significar quando o carro está parado demais e ninguém viu nada. Homem aparentando uns 40 e poucos, ou o que sobrou dele, sem documento, sem relógio, sem dente, sem quase nada. A identificação não era prioridade. O caso parecia claro. Carro queimado com o sujeito dentro, provável acerto entre suspeitos. O corpo era o que restava de alguém que alguém queria esquecer. Só que quando fui examinar as mãos, as digitais tinham ido embora no fogo, como sempre acontece. Mas o que chamou a atenção não foi o que tinha, foi o que faltava. O polegar direito tinha sido removido antes da carbonização. Não era efeito do calor, nem trauma de acidente. Foi um corte limpo. A base do osso ainda tinha marcas do que parecia bisturi ou instrumento cirúrgico, como se alguém tivesse tirado o dedo certo antes de acender o fogo. Aquilo me travou, porque esse tipo de coisa não é comum nem em casos com requinte. Geralmente o queima tudo, joga longe, desaparece. Ninguém se dá ao trabalho de extrair uma parte antes da destruição, muito menos um dedo. Anotei. Fotografei. Registrei no laudo como ausência de segmento. Mas aquilo ficou martelando. Quem tirou? E por quê? 2 dias depois, a história virou outra. Chegou um envelope. Sem remetente, sem marca. Papel pardo comum. Veio da Agência Central dos Correios. Entregue direto no setor de identificação. Não tinha protocolo, nem identificação do servidor que recebeu. Dentro tinha um frasco de soro fisiológico e dentro do frasco um dedo, polegar direito, decepado com cuidado, ainda conservado. Junto tinha um papel. Se a família ainda se importa, eles vão saber quem é. Era letra de canhoto, irregular.
letra de quem não escreve muito. Mas o papel era novo. Nenhuma digital externa, nenhuma pista visível, só o dedo. A primeira coisa que pensei foi: é dele. Peguei a ficha do corpo calcinado. Cruzei as imagens com o segmento enviado. Tamanho, coloração óssea, padrão de corte. Batida perfeita. Preparei o dedo. Mesmo conservado no soro, as digitais estavam parcialmente preservadas. Usei reagente próprio. Fotografei em infravermelho. Fiz a digital completa do polegar. Rodei no Banco Nacional. Deu match. Nome: Antônio Fernandes. Identidade registrada em Campinas. Última movimentação oficial há 5 anos. Profissão: microempresário. Acusado de fraude envolvendo documento e abertura de empresas fictícias. Na época, a família alegou que ele tinha ido viajar e perdido contato. O sumiço tinha sido interpretado como fuga, mas ele estava ali, ou o que restou. Mandei ofício para a delegacia responsável. Reabertura imediata de investigação. O corpo, antes sem nome, agora tinha uma história, e ela era feia. A parte mais bizarra ainda viria depois, porque ao levantar o histórico de Antônio, o nome dele estava ativo em diversas bases. Movimentações bancárias recentes, cadastro de imposto, até um pedido de financiamento. Antônio, aparentemente, ainda estava vivo, ou alguém estava usando o nome dele. Quando a polícia puxou os registros com calma, veio o choque. Quem usava o nome Antônio Fernandes nos últimos 5 anos era o próprio irmão dele, ou pelo menos era como o homem se apresentava. Só que não tinha parentesco nenhum. Aquele irmão era, na verdade, um cúmplice antigo do Antônio Real, que assumiu a identidade dele depois do sumiço. Durante anos, ele viveu como se fosse o Antônio, frequentou repartições, assinou documentos, comprou carro, usou o CPF. Fez tudo como se fosse o morto, porque ele sabia que o verdadeiro Antônio não voltaria mais. Acontece que ele quis sumir de novo. O cúmplice já estava sob radar por uma nova denúncia, dessa vez relacionada a empresas laranja de fachada internacional. Se Antônio caísse, ele ia cair também. Então, resolveram matar Antônio. Mas havia um detalhe: o Antônio verdadeiro ainda existia. Fora mantido em algum lugar. Talvez submisso, talvez chantageado, talvez dopado. Ninguém sabe até hoje. O que se sabe é que aquele corpo queimado no carro era ele. A morte tinha sido montada. O falso irmão levou o corpo verdadeiro para o carro, colocou gasolina, ateou fogo e desapareceu com o dedo. Só que algo deu errado. Talvez um remorso, talvez medo. Talvez alguém próximo descobriu o que ele fez e decidiu não deixar barato. Porque alguém mandou aquele dedo de volta. E quando a polícia prendeu o falso Antônio, ele ainda tentou sustentar que o irmão estava vivo em viagem. Mas as digitais não mentem. O corpo calcinado, a ausência do polegar, o bilhete anônimo, tudo apontava para o mesmo desfecho. Ele matou o verdadeiro e tentou sumir com a verdade. Mas o dedo, só o dedo, bastou para desmontar a farsa inteira. Depois que ele foi preso, começou a negar tudo. Disse que recebeu o corpo, que encontrou o Antônio morto, que não sabia de nada. A história caiu quando os investigadores encontraram registros do carro usados para a cena. O veículo pertencia ao próprio acusado e a compra do combustível foi feita com um cartão vinculado a ele. Mas até hoje, o que me trava é o bilhete, a caligrafia, o modo como o dedo foi enviado, conservado, preparado, protegido. Aquilo não foi feito com pressa, não foi um impulso. E mais uma coisa que ficou marcada. Amostras de DNA do dedo foram comparadas com familiares do Antônio. A irmã, um primo distante. A mãe, que ainda estava viva. E não bateu com ninguém. O DNA do dedo não tinha parente direto registrado. Nem pai, nem mãe, nem filho, nem irmão. Como se aquele corpo não fosse de ninguém. Mas ele tinha nome. E o nome voltou sozinho.
Tem gente que tenta desaparecer e consegue por um tempo, mas a digital não esquece, ela não apaga. E às vezes só um dedo volta, só para lembrar quem aquela pessoa foi. Quinta-feira, finalzinho de tarde. Era um daqueles dias em que você já decorou o peso dos horários, o que já chegou, o que ainda falta vir, o que não vai mais vir. Eu desci para a câmara fria, mais por hábito do que por necessidade, só para garantir que estava tudo no lugar, que não ia ter surpresa na hora de fechar o plantão. Tinha 5 corpos no sistema, todos devidamente etiquetados, registrados, com ficha aberta. Um atropelamento, 2 achados em via pública, um caso de violência grave e uma morte súbita em domicílio. Tudo dentro do que é o comum pra gente. Só que quando abri a porta da segunda gaveta da fileira do fundo, tinha um 6º corpo. E não era erro de ordem, não era confusão de horário. A etiqueta do saco era do modelo antigo, aquele bege, que a gente parou de usar fazia 3 meses. E o nome, se é que dava para chamar de nome, era só um número rabiscado de caneta azul. Não tinha entrada no sistema, não tinha protocolo, não tinha a assinatura de ninguém, como se tivesse aparecido ali por conta própria. Puxei a ficha da câmara, nada. Fui até a mesa da chefia do turno, ninguém tinha autorizado mais nada. Fui conferir as câmeras. A do setor estava desligada desde as 9 da manhã, por conta de uma manutenção na rede. Ficou um buraco de 9 horas, justo hoje. Corpo masculino, aparentando uns 50 anos. Porte médio. Rosto calmo, limpo. Nenhum sinal externo de agressão ou desordem. Roupas descartadas corretamente. Tudo parecia certo, se não fosse pelo simples fato de ele não constar em lugar nenhum. Mesmo assim, a ordem foi direta. Prepara para necropsia. Se tá ali, é porque alguém mandou. Eu faço isso há 17 anos. Já abri mais de 6.000 corpos com essa mão aqui. E se tem uma coisa que aprendi, é que corpo limpo demais me deixa desconfiado. A pele da barriga estava lisa, sem hematoma, sem rigidez incomum, mas tinha uma tensão esquisita no tecido subcutâneo, como se fosse uma cicatriz reaberta. Meti o bisturi devagar, e o que tinha ali dentro não devia estar em corpo nenhum. O estômago não estava lá. No lugar, gaze. Gaze seca, antiga, costurada com linha preta. E onde devia estar o fígado, tinha arame farpado. A primeira reação foi pensar numa brincadeira de mau gosto. Mas ali não tem disso. A gente trabalha em silêncio. O máximo que um faz é tomar café antes do outro. Fechei o corte. Costurei de volta. Chamei o legista. Veio, olhou, abriu de novo e confirmou. Aquele corpo já tinha sido aberto antes. Não por animal, não por acidente. Foi aberto, manipulado e fechado de volta por alguém que sabia onde mexer. Alguém reencenou uma necropsia, do tipo que engana se ninguém olhar direito. E dessa vez, a gente olhou. Subimos tudo para o sistema de arquivos do último ano. Cada corpo necropsiado, cada ficha registrada, cada liberação feita. Usamos a cicatriz como guia, a arcada como confirmação. E foi aí que apareceu. 6 meses antes. Mesmo homem, mesmo corte, mesmo rosto. Causa da morte, ataque com objeto cortante, procedimento de rotina. O corpo foi liberado, entregue à funerária, sepultado como indigente pelo serviço da prefeitura. A documentação estava toda lá, mas agora ele estava de volta. Sem documento, sem papel, sem caixão, e ninguém soube explicar como. Entramos em contato com a funerária responsável. A investigação foi rápida, porque não era a primeira denúncia. Eles quebraram. Confessaram que, por fora, estavam vendendo corpos para uma clínica clandestina em outro bairro. Gente que estudava, testava, trabalhava com o que devia estar enterrado. Alguns corpos eram cremados, outros descartados, outros
reaproveitados. E teve um, pelo menos, que foi devolvido, o da gaveta. A história foi abafada, a clínica foi desativada, mas ninguém foi preso. No fim, sobrou só o corpo. A gente repetiu a necropsia, agora oficialmente. Registramos como caso excepcional. Causa da morte, a mesma da primeira vez, mas com um laudo a mais. O corpo apresentava manipulação não autorizada após o primeiro exame. Desde aquele dia, eu nunca mais abri ninguém do mesmo jeito. E o que me dá calafrio, o que me tirou do automático, não foi o arame no lugar do fígado. Foi a sensação de que eu estava terminando o serviço de outro. Depois daquele dia, tudo que era repetição virou dúvida. Você acha que conhece os sinais, a rigidez, a coloração, o tempo de resposta do corpo. Mas quando você abre alguém e encontra coisa que não pertence a nenhum manual, o que sobra não é pavor, é um tipo de recuo, de saber que o que você faz, por mais técnico que pareça, ainda pode ser violado por fora. Voltei na câmara fria alguns dias depois, sozinho. Queria ver de novo o número rabiscado na etiqueta. Não sei porquê, só queria confirmar se aquilo tinha mesmo acontecido. Mas o saco já não estava mais lá. Foi descartado, lavaram a gaveta, tiraram qualquer vestígio. Mas a sensação, essa ficou. Falei com um colega mais velho. Um que está lá desde os anos 90, quando ainda usavam gelo para segurar corpo em época de apagão. Ele me contou que esse tipo de reaparecimento não é novo, só não costuma deixar marca. Disse que às vezes um corpo chega, é liberado e meses depois aparece outro com as mesmas características. Mas sempre tem um erro, uma diferença, um dente faltando. Algo que permite dizer não é o mesmo. Dessa vez não teve erro. Era ele. A parte mais difícil não foi mexer de novo em alguém que eu já tinha aberto. Foi perceber que, da primeira vez, ele parecia um corpo comum e da segunda não parecia nada, não tinha peso, não tinha cheiro. Era como se fosse só o invólucro. E a parte mais estranha, a marca da primeira necropsia, a linha da costura original, não estava lá. Alguém refez o corte, refez os pontos, refez tudo, só que por fora. A profundidade estava errada, a tensão da pele errada. Era uma imitação. Teve um momento enquanto eu costurava pela segunda vez que meu braço tremeu. Foi tão leve que nem percebi na hora. Mas o ponto saiu torto e mesmo assim deixei. Eu que sempre fecho reto. Sempre. Deixei o ponto torto porque senti que aquela costura não era minha. Nem devia ser. Talvez era isso que o corpo queria. Ficar imperfeito, incompleto. Depois disso comecei a reparar mais. Teve outro corpo, semanas depois, que chegou com ficha certa, tudo certinho. Mas as palmas da mão estavam limpas demais. Sem mancha, sem resíduo, sem marca do que ele teria feito antes de morrer. Pode ser coincidência. Pode ser. Mas ficou a dúvida. Será que foi só aquele um? Ou será que a gente já passou por outros e não percebeu? Afinal, quem mais teria coragem de olhar de verdade? Não falei nada para minha família, nem para minha mulher, nem para os colegas mais próximos. Porque não é coisa que se diz, é coisa que fica. Tem gente que acha que o que apavora aqui dentro são os corpos. Mas não é. É quando a gente percebe que pode estar abrindo uma mentira, feita com a mesma carne, o mesmo osso, o mesmo rosto. Mas com um sentido diferente. Fui atrás da certidão de óbito da primeira passagem desse homem. Peguei o nome, a idade, o endereço que tinham colocado. Era uma rua de vila, daquelas sem número direito, sem CEP. Fui lá um dia no sábado, só para ver. Não falei com ninguém, só olhei. O que me pegou não foi a casa, nem o lugar. Foi que tinha uma mulher na porta, lavando o chão da varanda com a mesma marca de sabão que a gente usa na mesa de necropsia. O cheiro era igual, exatamente igual. Voltei pro carro e fui embora. Não tirei foto, não anotei nada, só voltei. E nunca mais fui.
Teve um tempo em que eu achava que meu trabalho era respeitar o morto. Depois, entendi que era respeitar quem fica. Mas hoje eu acho que minha função é evitar que alguém seja reaberto. Porque a pior coisa que pode acontecer com um corpo não é ele ter perdido a vida, é ele perder a paz. A gente não fala disso por aqui, mas de vez em quando o plantão fica quieto demais, alguém comenta: teve um que voltou, e ninguém pergunta mais nada, nem tenta saber. Porque se tem uma coisa que todo mundo aqui aprendeu, é que tem corpo que volta não porque alguém errou, mas porque alguém quis que ele voltasse. Eu sei o que é abrir alguém, mas aquele corpo, ele já tinha sido aberto com outra intenção, e quando fechei de novo, parecia que eu estava terminando o serviço de outro. Eu estava no plantão da sexta, final de expediente, um dia puxado, calor ainda grudado na nuca. Vieram 2 de uma vez só, um identificado, outro não. O sem identificação já veio direto da rua. Encontraram ele perto do canal da torre. Nenhum documento, nada nos bolsos, sem tatuagem, sem cicatriz, só o corpo mesmo. Entrou no sistema como masculino, pele clara, estatura média, aparente 40 e poucos. O outro era um rapaz do Arruda, já veio com nome, idade, certidão. Tinha sido internado uns dias antes por complicações respiratórias. A morte foi natural, segundo o hospital. A funerária veio buscar e, como ele ia ser cremado, precisava passar por exame legal rápido, só para confirmar. A pressa é inimiga, mas às vezes é protocolo. No caso da cremação, a liberação precisa ser mais ágil. A gente não deixa corpo acumulado no fim de semana, nem atrasa o sepultamento sem razão. Então, quando me entregaram os 2 ao mesmo tempo, fiz o que muita gente faz. Peguei a ficha externa e bati com o número do saco. Era a ordem do laudo. O laudo tinha nome e o saco tinha o número que o legista chamou. Confere. Ele levou para a sala, fez os exames de praxe, anotou o que tinha que anotar e assinou. Foi tudo tão rápido que ninguém desconfiou de nada. Cerca de 2 horas depois, o corpo já estava pronto. Ficou guardado na câmara até o pessoal da funerária chegar para levar. Era um sábado. Na segunda-feira de manhã, a primeira coisa que escutei foi a porta da recepção batendo com força. Era a funcionária da funerária. Tremendo. Disse que tinha dado tudo errado na hora da despedida. A mãe do rapaz... A mãe entrou na sala, viu o corpo no caixão e falou na hora: esse não é meu filho. Fizeram de tudo. Tentaram acalmar, convencer, disseram que ele tinha mudado um pouco por causa da condição médica, do tempo no gelo. Mas a mulher estava certa. E quando uma mãe está certa, não tem argumento que derrube. Mandaram buscar a digital do prontuário antigo. A comparação deu o que ninguém queria ver. O corpo liberado para cremação não era o rapaz da ficha, era o outro, o que ninguém tinha identificado. A notícia caiu como um tijolo na minha garganta. O corpo certo, o rapaz do bairro, ainda estava no IML. E o outro tinha sido cremado. E agora? A gente refez o caminho, puxamos tudo, conferimos o laudo. O nome estava certo, mas o rosto era outro. A etiqueta de papel colada no saco com o número do processo estava errada. Ou melhor, o saco foi trocado antes de chegar na sala. E eu fui quem passou para frente. Porque a ficha batia com o número, mas ninguém abriu o saco para conferir o rosto antes. Naquele dia, o legista estava com outro caso na sala ao lado. Me pediu para adiantar. Já está com a documentação? Traz esse primeiro. Trouxe. E trouxe o corpo errado. Quando sentaram comigo na salinha do fundo para entender o que tinha acontecido, eu não conseguia explicar. Era como se eu tivesse apagado a memória do momento. A lembrança do rosto certo no saco certo não vinha. E a que vinha não servia mais para nada. Só sei que carimbaram tudo, que o laudo saiu, que a liberação aconteceu.
E o erro só apareceu depois do que não podia mais ser desfeito. A família do rapaz não teve nem a chance de segurar a mão dele. Receberam só a urna. E o nome na urna era o certo, mas o que estava lá dentro era outro. Eu fiquei naquela semana toda sem saber o que fazer com o rosto do rapaz que ainda estava ali. O corpo dele, o verdadeiro filho daquela mãe, estava ali, fechado, frio, com outro nome preso no papelão do saco. E ao mesmo tempo já não estava mais, porque o enterro dele já tinha acontecido. Só que com outra pessoa dentro do caixão. O que fazer? Colocar o nome de volta? Refazer o laudo? Informar a família que a urna deles não pertence a quem eles acham? Ninguém quis dizer isso. Não teve cerimônia de desculpa. Não teve nota oficial. Só silêncio. A chefe disse que a responsabilidade era técnica, mas compartilhada. O pessoal da funerária tentou jogar para cima da gente, a gente para cima deles. Mas no fim, quem apertou o botão da porta da câmara fria fui eu. Quem puxou o corpo errado fui eu. Quando chamaram a mãe do rapaz de novo, dias depois, já era só para assinar uns papéis. Ela nem perguntou mais nada. Só olhou para mim na hora de ir embora. Não tinha raiva. Tinha um vazio que dava mais medo. O corpo que ela devia ter visto foi enterrado depois, como indigente. Mesmo com nome, mesmo com documento, mesmo com tudo, porque oficialmente ele já tinha sido cremado. E a ficha dele agora estava com o outro. Na estante da sala de cinzas tem um vidro com a tampa preta. Uma etiqueta branca, datilografada, com nome completo, CPF e número do laudo. Só que o nome não é dele. Eu sei disso. A funerária sabe disso. A mãe sabe disso. Mas ninguém muda. Porque no papel já foi. Às vezes eu entro lá na salinha fria só para conferir se a etiqueta ainda está no lugar. Tá, sempre tá. Mesmo quando dizem que vai ser corrigido no sistema, o vidro segue com o nome errado. E eu fico olhando. Não é o conteúdo que assombra. É o silêncio daquilo que foi feito do jeito certo, mas com a pessoa errada. Teve um dia que um estagiário perguntou se aquele nome ali estava certo. Eu só balancei a cabeça e fui embora. Dizem que o que não é resolvido em vida fica preso por aí. Eu não acredito nessas coisas, mas de vez em quando estou sozinho ali, parece que o lugar inteiro segura a respiração. Como se alguém soubesse que o nome naquela tampa não era o dele. Tem erro que dá para ajustar. Tem erro que dá para explicar. Esse não, porque não tem como desfazer. O rosto certo nunca foi visto. O corpo certo nunca foi chamado pelo nome. E a cinza nunca vai dizer quem ela foi. Corpo errado, laudo certo. Nome certo, rosto errado. E tudo carimbado. Se ninguém tivesse chorado, a gente nunca ia perceber. E talvez nem ele.